ouvintes da Rádio Vale FM 91.7. Boa tarde também para o pessoal que nos acompanha aí pelas redes sociais, pelas mídias digitais, tanto aqui do estado de Pernambuco como também do estado da Paraíba, porque essa rádio tem um bom alcance, ela chega em várias cidades do estado de Pernambuco, assim como também em várias cidades do estado da Paraíba. Hoje nós vamos aqui ter um bate-papo, nós vamos aqui ter um diálogo, uma conversa com o Marivaldo Zusa e também com o Laércio Glicério. Ambos são ativistas em defesa dos direitos da criança e do adolescente e também já foram conselheiros tutelares aqui em Santa Cruz do Capibaribe. E em razão do 9º Encontro Nacional de Prevenção e Enfrentamento ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes, nós vamos traçar um diálogo a respeito desta situação aqui no município de Santa Cruz, no estado e no país. E no final, obviamente, vamos também falar um pouco sobre o encontro, né? Então é um assunto extremamente importante, não é? Porque é de uma barbaridade, é de uma perversidade, é de um problema também de saúde, não é? É a questão de pessoas que praticam o abuso sexual, tanto contra as crianças e também os adolescentes. Então, boa tarde, amigo Bosco, boa tarde, amigo Caleb. Boa tarde, Carlos, boa tarde, nosso amigo Caleb no controle de sons, convidados de hoje, Laecinho e Marivaldo, e a todos os ouvintes do programa Vale Cidadania. Boa tarde, Marivaldo Zusa. Boa tarde, Carlos Lisboa, boa tarde, Bosco, Caleb, Laércio Glicério e todos os ouvintes aqui da Rádio Vale, que por esse momento estamos aqui juntos para debater um tema tão importante para a nossa cidade e para o país. Nós já repassamos aí o link para o pessoal, não é? Para o pessoal dos grupos de WhatsApp, para os amigos também do WhatsApp que não são de grupos, não é? E também estamos aqui com o telefone, não é, do WhatsApp também, que é o 94004665. Se você não quer ligar, mas quer fazer alguma mensagem, quer fazer alguma crítica, quer fazer alguma pergunta, algum questionamento, então vai por esse número que é o WhatsApp da Rádio Vale FM. Boa tarde, Laecinho. Boa tarde, Carlos Lisboa, boa tarde, Bosco, a Caleb, a Marivaldo e aos ouvintes, que é quem assim a gente vai transmitir as mensagens, tá certo? É um prazer enorme estar aqui, tá certo? Discutindo divulgando o Encontro Nacional de Prevenção ao Abuso Sexual de Criança e Adolescente e discutindo algumas coisas na área da criança e adolescente. Pois bem, nós vamos ter aí esse 9º encontro, não é? Mas antes de entrar propriamente dito no 9º encontro, eu gostaria de começar com o Marivaldo. E a pergunta que faço a Marivaldo, o que vem a ser abuso de criança e adolescente? O que é que tipifica isso do ponto de vista legal, do ponto de vista da lei, do ponto de vista, por exemplo, do Estatuto da Criança e do Adolescente? Que natureza de crime é esse e que consequências têm esses crimes para os adolescentes e as crianças que são abusados do ponto de vista psíquico, do ponto de vista emocional, do ponto de vista físico e assim por diante? Pois não, Marivaldo? Carlos, é importante esse tema você trazer aqui para a rádio, para a Rádio Vale, para Santa Cruz Capibaribe, através desses encontros, porque a maioria da população não sabe, às vezes, diferenciar ou conferir o que seria um ato de abuso, o que seria a exploração e o que seria esses fatos e quais as consequências que trazem para o desenvolvimento da criança ou do adolescente que são vítimas de qualquer tipo de violência. O abuso sexual, e principalmente o que chega enquanto estávamos na demanda do Conselho Tutelar, as pessoas pensam que o abuso está voltado só para a consumação carnal, ou seja, para os atos sexuais, né, diretamente voltados para a conjunção carnal. Mas não, ele também envolve o toque, transformar aquela criança ou adolescente através de imagens, você assistir aquelas imagens para se satisfazer, né, no popular, se satisfazer os seus desejos em relação a isso. Então o abuso ele envolve todos esses aspectos relacionados a essa realidade, não só a questão da conjunção carnal, mas esses atos também de toque, do aliciamento, que aí você já vai ter a exploração sexual, que é quando você oferta em troca
de carícias ou em troca de uma relação com aquela criança, presentes, valores, todo tipo de troca que venha a haver entre essa situação, a gente configura e gera essa situação da exploração. Então, o abuso, a exploração, infelizmente, ainda é presente em nossa sociedade, ainda é um tema pouco divulgado, pouco debatido nos meios de comunicação, em toda a nossa realidade também das escolas, e que precisa de um foco, que precisa de um direcionamento para essas realidades da criança e do adolescente em nossa sociedade, e que não é nada melhor do que esse momento do 9º encontro para debater esse tema com profissionais de várias áreas, cada um dentro de sua demanda, para apresentar vários focos e realidades, tanto da situação da criança como do adolescente. Entre a situação da situação que a gente pode gerar dessa violência na criança ou no adolescente, eu vou até citar uma situação que nós temos em relação à realidade da infância, do seu desenvolvimento escolar, do seu desenvolvimento cognitivo, e também a ausência do acompanhamento psicológico, de uma rede forte para atender essa criança, atender esse adolescente, vai gerar vários fatores. Então, por isso que é importante que as mães, os pais, os responsáveis sejam atentos a qualquer sinais, né, que a criança possa apresentar, de tristeza, de automutilação, de várias outras realidades, né, de agressividade, para que a gente possa, diante dessas realidades, compreender e poder atender, diante dos órgãos competentes, as várias facetas e realidades que esse abuso e que a violência sexual, que nos seus dois aspectos, de exploração e de abuso, vem a gerar em nossas crianças e adolescentes. Perfeito, Marivaldo. Veja bem, nós queremos aqui registrar o abraço e o boa tarde que nos manda a Renata, que nos manda também o José Euclides Dudu, que nos manda também o Jadiailson Francisco, que é o conhecido popularmente como Nica, que é uma pessoa que tem também uma militância na área da criança e em defesa da criança e do adolescente, né? Inclusive na pastoral da criança, né? E, enfim, outras pessoas aqui curtindo também, o amigo João Bosco, né? E etc. João, contigo. Ok, Carlos, o José Euclides Dudu, inclusive, está falando, já nos escutando de João Pessoa, hein? Tá de João Pessoa, que abraço a ele, muitas boas vibrações para ele aí. Em primeiro lugar, parabenizar, não é, a Laecinho e a Marivaldo por essa questão do encontro nacional, né, de prevenção para a questão sexual de crianças e adolescentes, né? Realmente é um tema fundamental, importante. E a minha pergunta para vocês, a primeira pergunta é o seguinte, veja só, existe ainda talvez um preconceito de que alguns comentários de algumas pessoas que dizem assim, esse assunto não deveria ser falado, deveria ser, vamos dizer assim, em casa mesmo, na escola, a questão da questão de ordem sexual, não ser falado na escola, não ser falado no lar, porque talvez sexualize as crianças, né? Muitas pessoas às vezes têm essa colocação. Então eu queria que vocês esclarecessem para os nossos ouvintes, para as pessoas que nos assistem pela live, se tem uma idade específica, qual momento específico é bom falar essa temática para as crianças já em casa. Então o pai, a mãe, o responsável pelas suas crianças falar sobre essa temática já dentro de casa, qual a idade específica, qual o momento específico, e a escola, de que forma a escola pode trabalhar ou trabalha nesse tema, porque logicamente a violência sexual muitas vezes acontece porque justamente às vezes a criança não tem, por a sua inocência de fato, nenhuma compreensão. Então eu queria que vocês trouxessem essa questão e se de alguma forma também, de fato, alguma idade específica não seria uma violência para a criança só falar realmente essa temática. O Vale Cidadania também manda um abraço aí para Rômulo Silvestre, né, que se comunicou aqui pelo WhatsApp, no privado. A Rômulo, a sua mãe, Dona Dora, ao Roberto, a Vaneide, a Neidinha. Então, um abraço forte aí para todos. Pois não, Laércio? Veja só, eu acho que desde o momento que a criança entende a linguagem, ele deve ser falado. Por exemplo, uma criança de 6 anos,
ele já entenda um linguajar, por exemplo, a pessoa não diz a ele que ele tem, as mães dizem que tem, em relação, por exemplo, ao pênis e à vagina, não já se comenta? Após já se comenta, deveria se comentar pelo menos da forma correta. Olha, aqui você tem pênis, essa parte do seu corpo é vulva, isso ninguém pode tocar, qualquer outra pessoa toca, só mamãe quando vai tomar banho, só papai. Se outra pessoa tocar, você não deixa, diz que isso é uma coisa sua, íntima, tá certo? Eu acho que desde esse momento, eu acho que uma criança de 4 anos, quando ele já compreende a situação dentro do linguajar dele, já deve ser tocado no assunto, tá certo? O grande problema é que tem essas pessoas que têm essa ideia. Você ensina de forma correta, inclusive o livro de primeira, segunda e terceira série já toca no assunto. Agora realmente você tem esse preconceito. Eu me lembro quando eu comecei a fazer palestra na cidade sobre a questão de aborto, essa questão de aborto e sexualidade, alunos de 7º ano, que agora é o 8º ano, sabe? Quando eu chegava para tocar, por exemplo, eu dei um exemplo claro. Eu fui numa escola e eu disse em São Domingo, tava todos os livros de 7ª série lá. E não distribuía, porque não distribuía. Eu peguei um livro muito bom para fazer a palestra, e aí o professor não queria, quando distribuía, não tocava naquele capítulo que fala de reprodução humana, de sexualidade. Mas o momento de tocar é logo no início, quando a criança começa a compreender. Porque a criança está sendo abusada, na maioria das vezes, de 13 anos para baixo. Isso. Hoje nós temos casos de crianças, essa semana nós tivemos uma reportagem de uma criança de 2 anos abusada sexualmente. Teve outra que foi trocada, a mãe vendeu ao traficante para abusar sexualmente. Já tem pai abusando de criança de menos de 1 ano de idade. Aí, desde o momento que aí ela compreende no linguajar dela, deve ser tocado no assunto. Inclusive, a educação sexual é muito importante. Se existe educação sexual, nas escolas, como deveria ser, não precisaria muito tumulto. Se você diz à menina, isso aqui é sua vulva, essa parte externa do órgão reprodutor masculino é vulva, ninguém pode pegar. Essa parte aqui do menino é pênis. Você não diga outro nome, o pessoal inventa 1000 nomes, sabe? Quando essa criança for abusada sexualmente, ela vai dizer, mamãe, fulano pegou na minha vulva, fulano pegou no meu pênis. Desde quando ele entende, aí sabe que eu compreendo. Muito bom. Marivaldo, queria colocar alguma coisa a respeito. Pois em relação a isso, quando a gente fala sobre essa situação e da preocupação, é basicamente, como o Laércio falou, em relação à orientação sobre essas realidades naturais do ser humano, e não a situação de você estar criando ou gerando todo tipo de situação, como se apresenta por aí, por exemplo, ensinando criança a fazer qualquer situação de ato sexual. Basicamente não é isso. Ou seja, é orientar as crianças, orientar esses adolescentes sobre essas realidades que eles podem estar sujeitos, para ao identificar, poder inclusive transmitir aos pais e aos familiares ou alguém de confiança, porque nós também sabemos que boa parte dessa violência é praticada no seio familiar. A maioria dessas violências que chega inclusive nos órgãos relacionados à proteção vem no seio familiar. Então é importante, por quê? Porque a criança tem uma confiança, a criança tem a maior proximidade. Então, essa situação da violência, ela tende a se acentuar na medida que as crianças e adolescentes não têm conhecimento sobre como denunciar, como levar essa informação para uma pessoa de confiança. Então, é importante essa divulgação de forma correta, pedagógica e orientada, para evitar qualquer orientação errada e terminar você, ao invés de ajudar, criar totalmente uma realidade distorcida e piorar e agravar a realidade também daquela criança que possivelmente também pode estar sendo vítima da violência, de qualquer tipo de violência sexual. Marivaldo, veja bem, o que é que leva, obviamente vocês não são da área de saúde, nem muito menos de saúde mental, questões de ordem psíquicas, mas o que leva uma pessoa na sua interpretação, a tomar uma atitude como essa, não é? De abusar, não é? Abusar sexualmente a criança ou o adolescente. E aí, estendendo, e aí partilharia essa segunda para você e para o Laércio, como é que isso acontece, qual o nível que isso acontece em termos de quantidade no seio da família, por exemplo. Pois é, cara, em relação à situação, primeiramente é um absurdo. Eu não tenho como identificar ou dizer, ou criar uma realidade de doença para uma realidade tão absurda, tão horrível,
que é essas realidades da violência contra crianças e adolescentes. O que eu entendo é que essas pessoas devem ser punidas pelos seus atos. Existe a legislação, existe todo um direcionamento da política de atendimento à criança e adolescente, que infelizmente em muitas realidades não são atendidas. Mas para dar um diagnóstico aqui sobre essa realidade, o meu diagnóstico é tremendo absurdo essas realidades da violência contra criança e adolescente, que merecem urgentemente de atividades como essa do nono encontro, mas também outras realidades que merecem e devem ser levadas à sociedade para coibir essas realidades, punir esses responsáveis e assim fazer com que as nossas crianças estejam devidamente protegidas dentro do seu seio familiar, como também da sua comunidade em geral. E a realidade dos abusos dentro da família, dentro da realidade familiar, passa dos 80%, chega a 80% em várias realidades, vários aspectos do seio familiar. Eu já vi dados relacionados a denúncias, de que as denúncias que chegavam em relação a esses aspectos, chegavam a 90% dessas realidades voltadas para crianças vítimas de violência sexual no seio de sua família. Então, é todo um complexo, uma realidade dura de ser enfrentada, mas que precisa tocar nesse assunto para que as nossas crianças sejam protegidas, principalmente no local mais importante, que é o seio da família. Então essas realidades precisam ser apresentadas para que possamos, todos nós, dar um direcionamento melhor a esse tema e assim mostrar, né? E a gente sabe, Carlos e demais ouvintes, que por acontecer no seio familiar, a dificuldade da denúncia chegar também. Porque dentro daquela família está um contexto, né? Aquele pai, às vezes, acontece de seu próprio genitor, ou padrasto, ou um tio. Às vezes, essas realidades, eles são mantenedores do lar. Às vezes, são pessoas que no seio familiar têm uma relevância. E isso dificulta, às vezes, aquela criança ou adolescente, ou até os seus pais, de levarem aquela demanda para os órgãos competentes, assim coibir aquela realidade. Então, é uma dificuldade enorme de você fazer com que essas denúncias cheguem, porque diante dessas realidades existem vários pontos que dificultam aquela criança, aquela família de levar a denúncia. Mas o que levaria, antes do Laércio entrar, mas o que levaria ao pessoal da família, mais precisamente, vamos assim dizer, a mãe, não é, de levar isso à frente? O que é que dificulta, na sua opinião? E o seguinte, você falou o padrasto ou o pai, mas existe também isso por iniciativa da mulher, da mãe ou da mãe, da madrasta, tipo de coisa assim? Olha, diante da experiência de atendimento no conselho, no período que eu estive, eu nunca diretamente recebi, já assim aconteceu, de alguns fatos relacionados, dois ou mais que chegaram de realidades e também de outras demandas, de outras do outro país, de realidades voltadas também para a situação do abuso praticados por mulheres, né? Inclusive por cuidadoras, né? Por cuidadoras quando as mães não têm com quem deixar os seus filhos, às vezes deixam por essa cuidadora e aquela cuidadora chega a cometer esses atos. Então são vários fatos, não só voltados para o pai e o padrasto. Quando eu cito essas duas figuras, não é que os dois sejam pessoas ruins no mundo, mas eu digo, citando, que a boa parte das demandas estão relacionadas a essa figura masculina que chega das demandas, mas que não, isso gera dizendo que não vem a demanda também relacionada às mulheres. Acontece sim de pessoas do sexo feminino cometerem também esses atos de abuso relacionados à criança e adolescente, sim. Bosco. Ainda sobre essa questão aí, Marivaldo, mas no caso, às vezes, a mulher ela de fato não pratica, né, essa questão diretamente, mas às vezes existe o caso que vocês já observaram de a mulher, ou a mãe mesmo, às vezes a mãe mesmo, ser uma pessoa, vamos dizer assim, usar o termo, faz vistas grossas àquele acontecido. Existem situações. Infelizmente, é como eu falei para vocês, em relação a essa dificuldade das denúncias chegarem, um dos gargalos é essa situação familiar. Às vezes as mães, os tios, os pais têm medo de denunciar, ou as próprias crianças, por essas relações familiares, por essas situações. Então há dificuldade, às vezes, de quebrar essa lógica e lembrar que quando você está fazendo essa denúncia, você está protegendo os seus filhos, você está protegendo a criança e o adolescente. Quando você não faz, você está protegendo o agressor. Então é importante que essas denúncias sejam levadas a sério. E muitas vezes as famílias não acreditam na criança e no adolescente.
às vezes que é mentira, que é birro, que é querendo criar factóis, então, ou seja, é preciso acreditar na criança e no adolescente. Acredite nessas histórias, sim, e quando for investigado ou for colocado à frente, como a gente costuma dizer, se não for verdade, aquela realidade vai se aparecer. Mas é importante no primeiro momento você acolher seu filho, acolher sua filha na demanda, compreender aquela realidade e sim, procurar os órgãos competentes para adotar as medidas cabíveis diante da realidade. Laércio, você, o que é que tem a dizer a respeito? Olha só, primeiro, aí na questão do nome de abuso sexual, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública em 2022 traz um dado assustador. Ele diz que 76% dos casos de estupro foram acontecer dentro de casa, tá certo? E ainda há uma subnotificação sobre isso, tá certo? Seria bem melhor. Enquanto só 1% acontece dentro da escola para ter esse preconceito. Na escola não acontece. O anuário também disse que é importante, assim, a participação de professor dessas coisas. Quando o Bolso me perguntou a questão de quantos anos a coisa, você vê, a gente está trazendo a palestrante Ana Luísa, ela vem falar exatamente para a criança de 6 anos como para adulto, tá certo? E uma das coisas que ela vem trazer é como identificar com a criança está sendo vítima de abuso sexual. Ela vai ensinar que isso é abuso sexual, estou falando para a criança mesmo denunciar e como identificar, porque aí o abusador, tá certo? Ele vai ficar ligado também. Tem essa questão, tá certo? A gente nesses 9 anos, nesses 8 anos anteriores nós fizemos um evento, sempre quando termina o evento há várias denúncias de abuso sexual, não só aqui, mas na região próxima, sabe? Porque o pessoal estimula o pessoal a denunciar. Quanto à outra pergunta, essa questão que você fez, essa questão de abusador, se você for olhar no meu blog, eu sigo essa linha, tá certo? Tem muitas pais, tá certo? Tem muitas mães, tá certo? Principalmente a mãe, que ela deixa a filha ser abusada sexualmente pelo parceiro, para o parceiro ficar com ela, tá certo? Tem cuidadora, não sabe, que a mãe deixa a criança com a cuidadora e a cuidadora abusa sexualmente dela. Esse é um caso desse gravíssimo, sabe? Há muitos casos. O número de abuso sexual no Brasil é assustador. Só para você ter uma ideia, tá certo? O Brasil é o segundo país do mundo que tem mais abuso sexual, exploração sexual de criança e adolescente. E o país não é tão pobre, perdendo para um país de terceiro mundo, tá certo? O Brasil. Aí grave, né? É gravíssimo. Aí o que aí a importância desse tipo de evento, a gente tá aí 20 palestrantes, dessas palestras que o conselheiro faz em sala de aula discutindo abuso sexual, é para realmente a criança saber se prevenir. E outra coisa, a escola é super importante nessa questão, sabe? É tanto, Bolso, que assim, a gente tem insistido nesse evento para quanto mais professores ir, professores, alunos, tá certo? Que o professor é de suma importância. O professor é de suma importância. Ana Luísa Calixto está fazendo uma palestra dia 8 à noite, lá no espaço do Altas Horas, sabe? Diretamente para professores, sabe? E para pais, tá certo? Você me perguntou lá, e esse evento? Até já entra e esse evento paga? Não. Assim, a lei diz que o município paga, todos os conselheiros que estão vindo de outra cidade vai pagar, o município está pagando. Só você para ter uma ideia, Instância está mandando 15 representantes deles, está gastando mais de R$1.000 por um. Aqui no município da gente, a gente conseguimos o apoio do Condeca, que nos apoiou desde o começo, o Moda Centro, o Altas Horas, a Prefeitura Municipal o Altas Horas, o Condeca, a Câmara de Vereador deu apoio agora na reta final. E aí, nessa questão do evento, para a cidade, ninguém do município paga. É super importante a presença. Inclusive, o evento vai ser segunda, terça, quarta e quinta, a partir do dia 8, tanto de manhã como à noite. Pois não. Pois não. Você acha correto uma criança tomar banho junto com os pais, e principalmente com o pai? Para vocês aí, meninos. Primeiro, principalmente com o pai, eu acho desnecessário. Eu acho incorreto, para começar correto. Eu acho que a criança deve tomar banho. Tem que ver a idade dessa criança. Eu recebi uma denúncia esses dias, sabe, de outra cidade, a pessoa pediu orientação. A pessoa que fez a denúncia foi aqui. Que o pai, uma noite, ele dormia com o menino e outra noite com a menina. Imediatamente eu fiz a denúncia para o
conselho da cidade de origem, e aí a importância desses eventos, porque na cidade o conselho se reuniu imediatamente, só quando mandou o assunto para outra área que devia fazer o CREAS não fez o trabalho de coisa, e depois o cara ainda ligou para mim perguntando, a polícia veio na minha casa, você sabe de alguma coisa? Eu não sei não, em outra cidade, da Paraíba, tá certo? Inclusive esse carro aí tá conversando. Eu acho incorreto, por que o pai tomar banho com a criança? Tá certo? É uma coisa inaceitável, inadequada, tá certo? Eu acho que banho em criança, quem deve dar é a mãe, tá certo? Ensinando, dizendo que não pode pegar. Qual o interesse de um homem, tá certo? Um homem tomar banho com uma criança do sexo feminino? A pergunta é essa. Mas eu acho que aí também a pergunta da amiga do ouvinte também, eu acho que não só a questão do sexo feminino em si. Obviamente, vamos dizer assim, é mais difícil, mas às vezes um pai pode ter aquela ideia de querer tomar banho junto com o menino, sexo masculino. Certo. Então, tem o mesmo órgão genital, mas ali tomar banho junto, eu acho que também entra nessa questão aí, né? Aqui não só a menina em si. Na outra gestão, quando eu estava no Conselho 8 anos atrás, nós recebemos uma denúncia que o pai levava o menino, tá certo, para tomar banho em um açude e fazia sexo anal com ele. Meu Deus do céu. Gravíssimo aqui na cidade. Isso foi um monstro. E foi comprovado no exame sexológico, foi comprovado que o menino tinha fisura no ânus. Estava na hora que o delegado chegou. Aí você pode perguntar o que o conselho fez. O que é que o conselho faz nesse caso? Qualquer conselho está lá em qualquer cidade. A gente recebe a denúncia, a gente encaminha para o CREAS, quando está conselheiro tá lá hoje eu não estou, né? Encaminha para o CREAS, tem a escuta, pega todas as informações da notícia de fato à Polícia Judiciária, à Polícia Civil, né, no caso, e ao Ministério Público. E em alguns casos, muitas pessoas nesse sentido, vocês já fizeram a parte da gente. Pelo menos aqui em Santa, a gente já sabe, foi tudo feito o ideal, mas pelo menos aqui em Santa Cruz, a maioria dos conselheiros que eu conheço, tá certo? Tanto da agora como de outra época, eu ficava pegando o delegado, cobrando, tá certo? Eu vou comer a resolução do caso, Marivaldo, nada nas antigas, Marcos, a gente aqui sempre peguemos nessa questão, mas assim, o conselho daqui vai muito mais, sempre foi muito mais além do que deveria fazer. Perfeito. Os conselhos daqui, desde que eu me entendo de gente, não é? Desde o primeiro conselho aqui do município de Santa Cruz, o conselho tutelar, o pessoal, em sua grande maioria, é um pessoal muito atuante e faz um trabalho muito interessante, não é? Muito interessante. Às vezes, infelizmente, Bosco e ouvintes, as pessoas não compreendem qual o verdadeiro papel do conselho tutelar, tá certo? Mas o conselho tutelar, dentro do contexto da questão da criança e do adolescente, tem um papel fundamental e indispensável. É com você agora, Bosco, e nós temos aqui o amigo Valderi Aragão, Glicério Aragão. Ele traz aqui uma notícia nada legal e eu vou aí passar para o Bosco, para que o Bosco faça o anúncio, né? Faça o anúncio aí do que ele traz aqui pra gente no programa Vale Cidadania. E depois, no final, se ele quiser assim dizer alguma coisa a respeito, né? Como a informação que o Bosco vai dar é referente a uma pessoa, a uma garota que é sobrinha dele, não é? Ele pode depois, inclusive, dar uma palavrinha e dar aí algumas diretrizes nessa questão. Isso, então, Vem Aragão é sua sobrinha? Está nos informando aqui que está desaparecida desde quando, vem? Quinta-feira à tarde. Desde quinta-feira à tarde, uma jovem de 17 anos, então, Kaline, não é isso? Isso. Aqui em Santa Cruz, ela... mora no bairro Jaçanã. No bairro Jaçanã, 17 anos, e tem aqui para qualquer informação, então, questão de fato de maior importância de urgência, que você, amigo que está nos ouvindo, você que está nos acompanhando pela live, tiver informação, você pode falar com a mãe da Kaline. O telefone dela todos com o código 81 9405 7280 9405 7280 e o número do pai 81 9279 3305 9279 3305. Além do telefone, né, essa questão, lógico, como a gente está no programa de rádio aqui, não tem como mostrar a imagem da jovem, mas está nas redes sociais. Se você tiver até o endereço das redes sociais aí, talvez o Instagram, onde está a foto dela, o Facebook, porque, lógico, facilita para quem está nos acompanhando. Bom dia, boa tarde para todos. E eu agradeço a vocês o espaço, Deus abençoe todos. E assim, a família está um pouco angustiada, né? Uma jovem de 17 anos. Isso. E teve alguns pequenos aborrecimentos com a mãe. A mãe, que meu irmão, que é o pai dela, não convive com a mãe, mas cada um já seguiu o seu destino. Aí ela estava um pouco desobediente e a semana passada tinha saído de casa à noite e a mãe avisou pro meu irmão veio, fez umas corras, não encontrou ela na rua, levou para casa.
Aí essa semana ela tomou esse destino de novo. A mãe ia trabalhar de 2 horas da tarde, na quinta-feira. Aí saiu, tem uma criança pequena, pediu para ela ficar com ela, ficou tal. Quando a mãe saiu para ir pro trabalho, quando foi próximo às 2 horas da tarde, ela entregou a criança na casa vizinha, a vizinha, pegou uma bolsa nas costas que ela estuda à noite, na escola Maria Lúcia. Certo. Só que saiu Não antes, apareceu na saiu escola. antes de 2 horas da tarde. Não apareceu na escola e tomou o destino ignorado. Aí depois a gente, de botar no dia seguinte nas redes sociais e nos grupos de amigos de WhatsApp a foto dela, aí disseram registrar a queixa. A mãe tinha de registrar a queixa na sexta de manhã, não tinha conseguido, tinha bastante gente na delegacia. Aí tentou pela internet, não conseguiu. Aí eu disse a ela, fique de plantão lá. Ela chegou meio dia e pouco na delegacia, só conseguiu registrar a queixa 2h30. Disseram que só ia atender 2h30. Registrou a queixa do desaparecimento. E estamos aí, ansiosos na busca e pedindo a Deus que proteja ela e que nos dê força, né? Ao pai e à mãe. E que ela apareça, e quem souber alguma notícia, que puder nos informe. Ontem, como a gente teve uma notícia que um enfermeiro disse que pegou o ônibus de 2 horas da tarde para Caruaru. E pelas características seria ela, que estava uma mocinha recantada, cabeça um pouco baixa, no banco da Caruaruense, e que tinha descido próximo ao shopping Difusora. E seguiu o destino sozinha. Certo. Aí ontem fui a Caruaru de tardezinha, meu irmão depois chegou por lá também, fizemos umas cor lá, rodoviária, parte de eventos, bar, restaurante. Os policiais que vinham lá em 2 ou 3 locais abordei, passei para eles a imagem, tiraram fotos, disseram que comunicar nos grupos deles. O guarda municipal de Caruaru, o pessoal de bar, de restaurante também disseram que ia comunicar nos grupos deles, e as pessoas tudo assim ansiosas e se disponibilizando a ajudar e divulgar. E a gente pede essa força aí e agradece a todos que estão colaborando, e agradece a Deus e pede força a Deus, e que se ela tiver em algum lugar ou alguém que esteja com ela que tenha amparado, que passe para a família, que a gente está ansioso, que Deus a abençoe e que volte pro lado da família, né? Obrigado a vocês e tudo de bom. Tranquilo, né? Vamos aí torcer e canalizar boas energias e boas vibrações para que ela retorne em paz, não é? Ela tem amigos assim, na região aqui, Caruaru, Jataúba, tem amiguinhos e tal. Se tiver, Carlos, alguns só sou de redes sociais, mas que a gente não tem contato, não sabia. Por exemplo, tem outra sobrinha minha que estuda em Caruaru, mas eu não tenho assim contato dela ter ido lá, e ela saiu sem telefone. Mas além do BO, vocês pediram também para que a Polícia Civil, não é, cumprindo a responsabilidade que é dela também, faça diligência no sentido de buscar, não é, de fazer uma ação, vamos assim dizer, pela lei diz que só após 24 horas, 48 horas que... Laércio vai falar, Laércio quer falar. Fala, Laércio. A lei diz que a busca é imediata. Se você botar agora no Google, lei de busca imediata, desde a hora que a família resiste na delegacia, a busca é imediata. A polícia tem que fazer comunicação com rodoviária, com tudo, e tentar no máximo a busca. Eu até estranho assim. Jogar isso em nível de estado, inclusive, não é isso? A busca é imediata. A lei, não só em nível de estado, mas também em nível... Busca imediata, sabe? A polícia não tem negócio de dizer, não, 24 horas não. 24 horas não, a busca é imediata. Resiste a queixa, pega o boletim lá, tem o número da lei, você pode botar aí no Google. Eu só não me lembro o nome da lei, mas é lei da busca imediatamente. Perfeito. A gente sabe muito bem que a estrutura... E aí é a questão, Carlos, você pode voltar na delegacia agora e dizer, doutor, e ficar cobrando a família. Cobrando. A responsabilidade dela, de procurar. É uma das pessoas que deve procurar. É o órgão estadual e ele tem que ir lá. Inclusive, meu irmão pediu, solicitou a empresa caruaruense as imagens para ver se realmente era ela que tinha descido ou se era uma outra mocinha parecida. Certo. Aí ficaram de enviar. Se não enviar, Ministério Público. A gente sabe, ouvintes, Valdemir, Laércio, Marivaldo e Bosco, e os ouvintes aí que estão nos seguindo também pelas redes sociais, que a deficiência
da segurança pública no estado de Pernambuco é uma coisa calamitosa, né? A deficiência também estrutural, de aparelhamentos, etc., da Polícia Civil e Militar também é uma coisa muito grave, mas isso nada impede, e como o próprio Laércio acabou de dizer, de fazer as diligências que é de responsabilidade do Estado, através da Polícia Judiciária, da Polícia Civil e também até da Militar, não é, Laércio? Exatamente. Também da Militar, não é? Polícia Civil, Militar, Guarda Municipal, Polícia Rodoviária, tá certo? Quando diz que a lei é de busca imediata, uma das orientações que der é que a Polícia Civil do município, que a criança sumiu, entre em contato com as polícias rodoviárias quase todas, porque eles estão parados, eles intensificam mais as abordagens. Isso. A busca é imediata. Mas é preciso, para a gente encerrar aqui esse assunto, é preciso que você, o pai dela, quem de direito, além de você, sempre esteja indo à delegacia para cobrar essas diligências, que é obrigação deles, independentemente de qualquer coisa, de eles fazerem, tá entendendo? Para ver se encontra essa adolescente o mais rápido possível. Bosco, com você agora. Não, só lembrar para encerrar esse assunto, então, essa questão aí do telefone de contato, é o telefone da mãe, né, no caso, telefone da mãe aqui registrado 9405-7280 e o do pai 9279-3305. Então, Kaline aí de 17 anos, que os ouvintes possam nos ajudar. Fabiana, o nome da mãe, e Valdir, o nome do pai, e com certeza Valdic. E com certeza vai dar tudo certo. E também qualquer coisa pode falar com o Veinho Aragão, que é o tio do caso da moça, que é bastante conhecido. Então, Deus abençoe a Veinho. Nesse caso, rapidinho, o conselho também tem também uma responsabilidade, uma pergunta para vocês. Veja só, quando essa coisa chega no conselho, o conselho tem muita preocupação, como a busca imediata é da polícia, o conselho tem muita preocupação, isso é os conselhos que eu conheço na maioria, de ficar cobrando junto com a família na delegacia. Perfeito. E na maioria dos conselhos do estado, que eu conheço quase todo, eles tinham uma preocupação muito na rede social dele, de comunicar, de observar, sabe? Quanto a isso, a série de grupo de conselho tutelar, quando você aparece, até essa postagem a gente coloca em algum grupo e a turma fica ligada, sabe? Chegou na cidade diferente. Você foi até o conselho tutelar daqui da cidade? Pois então, aí você vai ao conselho, inclusive conversa com o conselheiro lá, ou os conselheiros que estiverem de plantão, e pedem para que os conselheiros façam essa diligência. Contato de Juliana e passei para ela. Juliana é conselheira atual, né? Tá atual. Mas é bom ter o telefone. Mas você vai lá e pede para eles fazer essa diligência, que outra coisa, eu tenho certeza que eles vão fazer. E deixa eu soltar uma coisa nesse caso. Muitas vezes a rádio tá aqui, a adolescente tá ouvindo essa coisa. Por algum motivo, às vezes ela tá com medo da família e alguma coisa aconteceu no bar, aconteceu com ela, que vai voltar. Qual é a orientação para adolescente? Procura o conselho tutelar da cidade que ela esteja, que o conselho vai fazer uns encaminhamentos, vai encaminhar ela para um psicólogo imediatamente para receber assistência, para entender, para compreender ela, tá certo? E depois ver a possibilidade dela voltar mais imediatamente. Em qualquer cidade com uma adolescente ou uma criança esteja dessa cidade, qual o ideal para ela? Procurar o conselho tutelar. No momento que ela procura o conselho tutelar da cidade que ela tiver, ela vai estar protegida. Perfeitamente. Então ela deve ter. E com a equipe à disposição dela, para cuidar dela, sabe? Equipe de psicólogo, de assistentes sociais, tá certo? E toda estrutura de qualquer município. E imediatamente o município da cidade dela vai ser comunicado, mas vai dizer que está na proteção de lá, até se o psicólogo entender, o psicólogo entender, ela escutar ela, entender e fazer os encaminhamentos necessários. Então, se ela está nos escutando, ou se alguém que conhece ela, que esteja com ela, que esteja com ela, que tome essas devidas providências para que ela retorne até a sua casa, não é? Obviamente, se houver essa possibilidade, não sabemos do agravante do que levou ela a tomar essa posição, se não houver possibilidade de continuar a convivência em casa, então se estabelece uma outra alternativa, não é? Mas na situação que ela está, é uma situação complicada, sobretudo para ela que está em situação de insegurança, não é? Tá bom? Então um abraço. Contigo, Bosco. Um abraço, vai dar tudo certo, se Deus quiser, essa situação aí, né? Veja só, vamos mandar alguns abraços aqui para alguns dos nossos ouvintes que estão nos dando a alegria de nos ouvir nessa tarde. Dalva Campos, né, nos manda boa tarde, Carlos e ouvintes. Lá de Garanhuns, longe, viu? Aí ela faz um questionamento aqui: cadê Moisés Américo? Cadê Moisés Américo? Moisés Américo foi passear com a esposa, que ele disse que é feriado. Eu acho que ele foi dar aula, não é, Busco? Acho que sim, ele tem umas aulas tem umas aulas, não é? Tem umas aulas que ele compensa no sábado. Aí às vezes não dá tempo de chegar no programa. É o Jadiailson que está parabeniza aqui Marivaldo
e Laércio, defensores dos direitos da criança e dos adolescentes, dá o parabéns a vocês por essa luta, por essa batalha. O professor Eduardo Melo, ele diz: boa tarde, pessoal. O grande Eduardo. O grande Eduardo. Ele parabeniza também Marivaldo e Laércio pelo tema discutido. Minha mãe também está nos acompanhando ali na Coab. O nosso querido amigo... A Bispa. É, a Bispa. O nosso amigo ali, Roberto Oliveira, conhecido como Beto Skin, não é isso? Beto Skin, uma grande figura. Isso, tá nos assistindo também. Eu senti a falta de Beto Skin lá na conferência municipal de cultura, né? Eu não sei se ele estava, eu não vi. Tava? Marivaldo tá dizendo que parece que viu ele lá na frente. Com aquela carecona brilhosa e bonita, qualquer um enxerga ele. Ele está nos acompanhando também. O professor Israel, né? O nosso amigo professor Israel Carvalho. Uma grande figura. Também está nos acompanhando. Um grande professor, um grande ser humano. E o nosso amigo de Luiz. O nosso amigo Milson Dias, ali na barbearia, também está nos acompanhando. Ele diz: boa tarde, irmãos, boa tarde, que eu estou aqui ao vivo, na live, viu? Um abraço aí do nosso amigo. Isso, obrigado a todos. Obrigado, de todo o coração. Eu tenho uma pergunta para os meninos aí, para Marivaldo e para Laércio, que é a seguinte: veja só, aconteceu uma situação essa semana, veio à tona essa semana, né? Já faz alguns dias, de um prefeito ali no Paraná, no estado do Paraná, uma cidade chamada Araucária. É um senhor de 65 anos. Já foi casado outras vezes, né? E agora casou com uma jovem de 16 anos. Casou com uma jovem de 16 anos. Dias depois empregou a mãe da jovem e outros familiares da jovem na prefeitura dessa cidade de Araucária. Então eu queria que vocês, dentro de um contexto como esse, um senhor, independente da idade dele, ele que ele tivesse 30 anos, 35 anos, 40 anos, mas também por ter 65 anos talvez haja uma diferença aí, ou se torne mais grave a situação. Mas a jovem tem 16 anos. Isso não seria uma questão de pedofilia? E mais, uma pergunta muito básica, que eu já vi muitos homens darem essa desculpa, né? Principalmente quando o cara é mau mesmo, perverso mesmo, e dá a seguinte desculpa: não, eu tenho essa idade minha aqui, sou maior de idade, e toquei naquela moça, toquei naquela jovem que de fato é menor de idade. Vamos diminuir a idade dessa moça de 16, vamos colocar 12, 13, 14, que supostamente a menina estava dando em cima dele, estava o seduzindo. Não, foi porque ela me seduziu. Eu não queria me relacionar sexualmente com essa menina, mas ela me seduziu, por isso que eu me relacionei com ela. Então é a desculpa do indivíduo. Então eu queria que vocês... Começando pelo final, tá certo? Até 14 anos é estupro de vulnerável. Independente da menina ou do menino querer ou não, é estupro de vulnerável, tá certo? E a pena é de 8 a 15 anos, tá certo? De 8 a 15 anos. Não tem negócio não, psicologicamente ela não está preparada para aquilo não. E a lei determinou um marco, tá certo? Até 14 é estupro de vulnerável. Até completar 16 não pode casar. Não pode casar, tá certo? De forma alguma. A partir de 16, que é o caso... Se não me engano, não tenho certeza, mas parece que no dia que a moça aniversariou, completou os 16, foi no mesmo dia ou no outro dia que... Aí a partir de 16... Qual é a idade desse cara? Desculpa aí. 65 anos. Meu pai do céu, aí ele vai te enxergar. A partir de 16 pode. E essa observação, acho que foi 3 ou 4 dias depois. Ele foi pro limite, ele foi para mais da lei, sabe? Certo. Aí é outra questão, pode. Aí tem uma reportagem hoje, acho que nos blogs famosos do Brasil, que eu estou lembrado agora, você vai ver a reportagem, falando exatamente dessas questões. Quanto à questão dele ter empregado toda coisa, o Ministério Público já entrou por a questão do nepotismo, sabe? Tá entendendo como é? Parece que ele exonerou a mãe dela ontem, se eu não me engano, foi ontem. Outra coisa, se você tiver relação sexual com uma menina até 18, tá certo? E se a justiça entender que ela tá recebendo, que aquilo é exploração sexual, é crime. Explorar sexualmente. Mesmo que a família queira. A menina de 17 anos, pode casar com um cara de 65, nenhum problema. Agora, se perceber que é por dinheiro, essa coisa, se constatar que é exploração sexual, é crime. É nisso que o Brasil... Eu acho que não é nenhum problema do ponto de vista legal, porque do ponto de vista do relacionamento, eu acho um negócio meio estranho. O cara com 60 e poucos anos. 65, né? Casar com uma garotinha eu observei uma das fotos lá que eu vi em rede social. 17 anos. Uma criança magrinha. É uma coisa, mas aí abriu uma grande discussão no Brasil nessa questão, sabe? Até nessa questão que o Brasil
o Brasil, 20% dos casamentos do Brasil, tá certo? 20% tem um adolescente ou dois, né? É caso a ser discutido, tá certo? Caso a ser discutido, a sociedade tem que perceber. E aí, Bosco, nessas questões, muita gente, eu tenho visto, é porque o Brasil quando a coisa explode, vira modismo, sabe? A gente tem hoje 67% dos casos de abuso sexual acontecem dentro da família, 1% dentro da escola. A escola é o melhor lugar de criança estar. Se tem algum problema, aí tem muita gente querendo arrumar desculpa. Criança e adolescente tem que estar na escola. Perfeitamente. Devia ser tempo integral. Para todos e todas. Tem que compreender para muita gente dessa desculpa. Não vou botar meu menino na escola, por quê? Se 67% dos casos acontecem dentro da família. Olha, maioria dos abusadores é uma pessoa próxima da família, tá certo? Uma pessoa próxima da família. A gente vai estar nesse evento com 20 palestrantes. Todos eles, se você perguntar, confirma isso. E quem vive palestrante? Doutor Tito Livre, que foi juiz daqui, tá certo? Tem mais de 20 anos. Tem um promotor da Vara da Infância que vem do Maranhão com mais de 25 anos na área. Todos com a mesma linguagem. Que isso é com os dados, não é coisa, não. É com pesquisas e com dados e tudo. Tem a Ana Luísa Calixto que começou numa conferência de criança e adolescente. São os debatedores que vai estar nesse 9º encontro nacional, não é? Tá certo, será realizado aqui em Santa Cruz do Capibaribe, isso? E todos com a mesma linguagem, baseado em dados oficiais, tá certo? Um evento que todo mundo pode participar, inclusive a gente, na questão de Ana Luísa Calixto, a gente está dividindo, ela tanto vai falar para o grande público, para os professores, como a gente vai, ela vai falar para adolescente, e a gente já tem uma conversa com o município, que ela vai fazer palestra para crianças de 7, 8, 9 anos. A gente está só marcando o horário, tá certo? Ela vem com compromisso de ficar 4 dias no nosso município, 2 dias no evento grande e 3 dias à disposição para nós levar ela para a escola, quem quiser participar, ligar para mim. Aí uma escola, porque se tiver interesse agora, escola particular, a gente vai arrumar uma brechinha para ir lá, como já fizemos ano passado com a educação, tá certo? É tudo gratuito para a cidade, para o município, é tudo gratuito. Entender por que gratuito? Porque o Conselho Municipal, que é o CONDECA, bancou uma parte, tá certo? O Altas Horas ajudou. Temos o nosso Alencar como presidente, né? É um guerreiro. O grande Alencar. Que está preocupado agora, esse ano, preocupação com o processo de escolha do Conselho Tutelar, mas já ajudou, foi o primeiro a ajudar. A gente tem o Moda Assento, a gente tem a Câmara de Vereadores que procuremos, ajudou. O governo municipal deu apoio, ótimo, tá certo? Ótimo. Bem, parabéns aí pro prefeito, para o Alencar, para o Zeba, o presidente da Câmara de Vereadores. Eu fui pedir apoio, não dizendo que ninguém pagaria, não. Mas é injusto você ter uma cidade que 4 órgãos desse patrocínio e cobrar no evento. Não. Perfeito. E o pessoal que vem de fora paga, quem chegou de fora paga, tá certo? Não tem problema. Por exemplo, só para ter uma ideia, Paulista mandou 7 conselheiros para cá, 7 conselheiros de Paulista vêm para cá. Instância em Sergipe manda 15 pessoas da rede. Tem outra cidade de Sergipe. Vocês têm quantos aí devidamente cadastrados, catalogados para participar desse encontro? A gente hoje está com mais de 200, mas a previsão é que sempre para a próxima semana é que todo mundo fecha, passa de 500. Qual é a data mesmo? É de 8 a 11 de maio. 8 a 11 de maio, inclusive, tem algumas cidades de Sergipe que está prefeita confirmada na cidade, foi uma das primeiras pessoas que foi prefeita, secretária de assistência social, diretora do CRES, tem muita gente da rede. Mas, sim, sobre essa questão da conferência, no caso, eu te fiz essa pergunta no particular, mas para os ouvintes aqui ficarem esclarecidos. Então, por exemplo, vamos dizer que a pessoa só possa ir 2 dias, uma pessoa daqui de Santa Cruz, então o exemplo, como é de manhã, à tarde e à noite, então ela só pode ir, por exemplo, só à noite. Ela só pode ir à noite, então ela pode só ir à noite se ela quiser ver só aquela palestra. Não tem nenhum problema. Ela não é obrigatória de todas as palestras, né? Não há... A obrigação de quem ir todas essas palestras, assim, é uma obrigação pelo menos 70%. Por exemplo, Carlos é conselheiro lá de Caraúba, o município dele pagou, ele tem que levar um certificado, né, para comprovar. Isso. Aí o município, ele tem que participar no mínimo 70% da programação. Se ele não participar, não tem problema, eu não dou certificado. E quando o município perguntar, a gente tem, porque tem essa questão. Ele se justifica para lá, né? Ele vai vadiar com agora, dinheiro, por exemplo, ele vai vadiar conselho. Porque isso com dinheiro do conselho, isso acontece, sabe? Tem pessoas que aparecem. Aí eu não dou certificado, nem apareço. Município. E outra coisa, o município pagou, acaba dizendo, não, mas o município pagou para você não vem problema seu. Mas aí não dá não. Mas quanto à participação, a cidade pode participar em qualquer hora. Inclusive, a gente está direcionando muito à noite com Ana Luísa Calixto, que hoje, no ponto de vista da gente, é uma das melhores palestrantes nesse sentido de prevenção, sabe? Para a cidade. Todo mundo é convidado da cidade. Pode participar. Inclusive, excelente. Por que nós escolhemos o Altas Horas? Porque no Altas Horas, tá certo, a estrutura do Altas Horas tanto faz chegar os 600, que nós imaginamos 650 conselheiros lá, mas pode chegar mais de 300 da cidade, que lá tem estrutura para isso. Perfeito.
né? Eu gostaria agora de fazer uma pergunta a Marivaldo, mas antes de eu fazer a pergunta, para que eu não me esqueça, é muito interessante que, além da contribuição de ordem financeira que o prefeito Fábio Aragão deu, não é? E também a Câmara de Vereadores, através do presidente da casa, José Climério Neto, que eles, no caso da Câmara, que eles incentivem os vereadores e as duas vereadoras a participarem desse evento, que é muito importante. E além de incentivar, aí ele pode sim obrigar e deve obrigar que algum funcionário da casa que tiver proximidade com essa situação, né, que tiver proximidade e um certo compromisso, um certo ponto de vista a partir da ótica social dessa questão, também bote o cabra para ir para lá, para aprender, para conhecer, para dialogar, para debater, para a gente minimizar essas situações. E no caso do prefeito, ele obrigar mesmo, determinar, olha, tem que ir aqui uma representação da Secretaria de Educação, tem que ir uma representação da Secretaria de Saúde, tem que ir uma representação da Assistência Social, enfim, daquilo que for mais necessário além dessas secretarias. Mas, Marivaldo, vamos lá. Eu gostaria de te perguntar o seguinte: existe uma estrutura pública, não é, em nível de município, de estado, em nível do país, não é, que por força de lei trata dessas questões, não é, dessa questão do abuso, não é, do abuso sexual de crianças e adolescentes, não é, tanto do ponto de vista da prevenção como do ponto de vista do enfrentamento. Então, eu gostaria que você aí dissesse aí para os nossos ouvintes e seguidores das redes sociais, de qual o papel de cada agente público nessas esferas. Qual o papel da prefeitura? Qual o papel do Ministério Público? Qual o papel do Poder Judiciário? Qual o papel da polícia? Não é? E também, dentro desse contexto, qual o papel do Conselho Tutelar e também qual o papel da sociedade? Não é? Qual o papel da sociedade dentro dessa grave situação em nível de Brasil e aqui também em Santa Cruz? Porque não vamos contar aqui nesse momento, mas o Laércio e outros conselheiros têm me contado cada uma coisa que é absurda, não é? De pedir de pedir a Deus que, por amor de Deus, é coisa muito, muito horrível. Pois não, Marivaldo? Pois é, Carlos, em relação aos compromissos, às funções desses órgãos, a gente vai ter o CREAS, nós vamos ter delegacia, nós vamos ter o Ministério Público, nós vamos ter o Conselho Tutelar, vamos ter a sociedade, a comunidade. Todos esses órgãos têm um papel muito importante para proteger essa criança da continuidade da violação que ela vem sofrendo, como também atender essa criança e acompanhar também a sua família em favor desta criança, desse adolescente, diante das sequelas que porventura são identificadas nos atendimentos e assim encaminhadas. Em relação ao atendimento, quando chega a demanda lá no conselho, o conselho faz aquele atendimento daquela situação, lembrando que a denúncia pode ser, às vezes, a denúncia verídica, como também uma denúncia que não seja verdadeira, certo? Então, é feito os direcionamentos do conselho. O conselho requisitará os serviços diante daquilo. Primeiro, um dos fundamentais é dar notícia de fato ao Ministério Público. O conselho tem que dar notícia de fato ao Ministério Público, para que, diante da notícia de fato, ele possa promover a ação cabível àquela realidade que chegar. E também direcionar toda a sua política institucional direcionada para aquele atendimento. Como também comunicar ao órgão CREAS e requisitar, diante de cada realidade, uma escuta especializada para compreender aquela situação, acolher aquela criança e aquele adolescente dentro do órgão e assim direcionar, seja toda a política assistencial do município a partir daquele órgão tão importante que é o CREAS, que é uma requisição para o acompanhamento psicológico, que é um atendimento assistencial que aquela família possa necessitar, que é todo um acompanhamento familiar e uma visita psicossocial. Ou seja, o órgão vai abraçar aquela realidade diante do atendimento assistencial que preconiza na lei sobre aquele órgão, como esses que eu falei aqui. Como também o conselho requisitará o acompanhamento psicológico para aquela criança, poderá também fazer todo o direcionamento diante de cada realidade que assim surja desse atendimento da violação, seja ele a violência física, que pode, dentre outras realidades, também chegar dentro daquele órgão. Então, todo esse atendimento é preciso estar articulado.
todo atendimento precisa estar articulado e principalmente o município precisa montar a política pública de crianças e adolescentes vítimas de violência. Inclusive a gente teve... Mas nós temos, por isso, quando você diz você diz o município, obviamente que pega para todo o município brasileiro, mas nós estamos em Santa Cruz. Nós não estamos no município de São Paulo, nem no município do Congo. Qualquer outro que seja, né? Nós estamos em Santa Cruz. Como é que Santa Cruz, na visão de vocês, em nível de administração, vem tratando essa questão, tanto no momento agora, como também em momentos passados? Infelizmente, a gente precisa de uma rede mais fortificada, Carlos. Eu digo isso, nós tivemos uma reunião, quando eu estava lá no conselho, que no momento eu não estou no conselho, com a secretária de saúde, para que urgentemente o município monte essa política de atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência, que aí não vai atender só a vítima de violência relacionada ao abuso ou à exploração. Então, o município tem uma certa deficiência nesse atendimento, principalmente no acompanhamento psicológico dessas vítimas. Hoje, no período que eu estava, havia uma dificuldade desse agendamento para o acompanhamento. O que é importante? Esse atendimento tem que ser imediato. As vítimas de violência, seja qualquer que for, criança e adolescente, estão muito frágeis e precisam urgentemente que esse órgão absorva essa demanda. É preciso ter uma política exclusiva para atender crianças e adolescentes vítimas de violência. Ela não pode estar pactuada diretamente com o atendimento geral. É preciso ter esse atendimento exclusivo para poder atender essas vítimas e poder direcionar e fazer acompanhamento mais descentralizado. O que falta, então, para isso? Implementar. No meu pensamento é implementar. Falta isso, porque vocês têm conversado dessas questões com o prefeito, com a mãe do prefeito, a dona Ivone, no período que estávamos lá, nós havíamos direcionado, inclusive numa reunião de pleno, uma reunião com a assistência, uma reunião com a educação e uma reunião com a saúde. Até o período que eu estava, tivemos a primeira reunião com a saúde. A GEMAIS, eu acredito que o conselho deve estar se reunindo, porque eu não estou mais no conselho, né? Porque eu estava tirando férias lá dos conselheiros. Então, mas a dificuldade que a gente apresentou lá da saúde, aquela que eu estive presente, que posso dar um diagnóstico mais direto, é que, infelizmente, a gente, inclusive disse a secretária, que ela precisa urgentemente implementar essa política. Urgentemente. Nós temos uma marcação que há uma deficiência de atendimento e de absorver essa demanda, porque as vítimas estão muito frágeis, então elas precisam desse acompanhamento urgente para compreender toda essa realidade que está, a saúde precisa compreender e direcionar, e também atender as famílias, porque as famílias também não sabem como lidar com a realidade. Isso. Né? Às vezes fica revitimizando a vítima, perguntando, questionando. Então é preciso que a rede esteja preparada, não só para atender a vítima, mas os seus familiares e toda aquela realidade que venha chegar na rede, de imediato. Criança e adolescente vítima de violência devem ter o atendimento imediato. Não sou eu que estou dizendo, é o estatuto que preconiza. Toda a política de assistencial, a política de educação, de saúde, precisa absorver e compreender essa demanda como urgente para poder direcionar melhor. Perfeitamente, Marivaldo. Então tem-se a compreensão, não é, de que tem, de certa forma, tem um trabalho, não é? Teve um trabalho em gestão anteriores, tem um trabalho também nessa gestão, mas a partir da leitura de vocês, não é, que são pessoas ativistas que estão na atividade permanentemente, quer seja como conselheiro tutelar, quer seja como cidadão comum, não é? Vocês agora inclusive estão como cidadão comuns, não é? Até porque o segundo conselho foi extinto, não é? Que não deveria ter sido, não é? Mas creio eu, e depois vocês me respondam que o prefeito já tem tomado alguma atitude nesse sentido de enviar um novo projeto de lei para a Câmara tratando dessa questão, e é muito importante, não é, que esse gesto dele, mas que essas coisas procurem melhorar cada vez mais, não é? Eu acredito que quando você falou da Secretaria de Saúde, eu acho que era a secretária anterior, a Lívia Borba, não é? Não, atual, já foi com a irmã do prefeito. Já foi com a irmã do prefeito. Então pronto, que a Simone, o prefeito e Dona Ivone, o Todd, não é? Procurem cada vez mais se inteirar dessas situações e ter um relacionamento intersetorial entre as secretarias, não é? E também o Conselho Tutelar, para que se haja, na verdade, o atendimento de imediato para essas crianças. Pois não, Bosco?
Só registrar aqui o nosso amigo Coronel do PIF. Coronel do PIF, eita danado. Ele tá dizendo aqui o seguinte: boa tarde a todos, estou da escuta. Amanhã na feira de Cacimba de Baixo, no caso, né? Isso. Deca Vaneirão. Deca Vaneirão. Abraço a todos. Tava aqui pra dizer, pronto. E olha, que quem quiser, Bosco, você, obviamente, você é um evangélico, mas você é um evangélico progressista, não é? E quem quiser ir lá pra a Cacimba de Baixo aos domingos, é muito bom, é muito gostoso. Além de você ter lá a comercialização, não é, dos animais de pequeno e médio porte e grande porte, não é? Tem um forró, amigo Valdemir e ouvintes e seguidores das redes sociais, que é muito bom. Sucesso. Astro Dia foi Dida Dinan. Dida Dinan foi lá dar uma tocada, mas pense no forró bom da moléstia dos cachorros. Mas, vamos lá, Bolsa. Dalva Campos também fala sobre a importância do tema, dizendo muito importante do tema. A minha pergunta, que é por causa da hora, eita, Virgem Maria, mas voltado. Mas o nosso amigo ainda não chegou. Uma pergunta. Agora é com o Caleb aí. Caleb é quem diz a hora da gente terminar. Uma pergunta aqui, minha outra pergunta hoje é o seguinte, especialmente para os dois, né, Marivaldo e Laeci, mas acho que é mais voltado para Marivaldo, que é a questão do seguinte: se essa informação for verídica, se eu tiver equivocado, me diga. Que para a eleição desse ano do Conselho Tutelar, então o eleitor, a pessoa que for votar, ela tem que escolher 5, procede assim, porque são 5 que são sempre eleitos, é assim, mas agora ela votava só em um e os 5 mais votados, lógico, assumiu. Mas agora ela vai ter que escolher 5 nomes de uma vez só, procede ou... Veja só, em relação a isso, a lei que o prefeito enviou para a Câmara recentemente, né, criando o segundo conselho disciplinando outras realidades, ele encaminhou para votar em um conselheiro, certo? Certo. Anteriormente, há 15 dias atrás, Jéssica apresentou um projeto para que na eleição seguinte pudesse ser votado em 5 conselheiros. Então eu acredito que a Câmara de Vereadores vai ou emendar a lei do prefeito, né, que eu acho que o mais viável seria isso, emendar a lei do prefeito para votar em 5 conselheiros. Então eu acho que hoje, né, em relação a isso, segundo a lei do prefeito, para votar em um, mas como os vereadores votaram em uma lei para ampliar para votar em 5, eu acredito que eles vão permanecer com esse desejo de votar em até 5 candidatos, certo. Ou seja, 5 candidatos a conselhos tutelares, conselheiros e conselheiras para compor os conselhos tutelares, entendeu? O meu questionamento então hoje, pela lei de Jéssica, votaria em 5. É uma lei que ela enviou 15 dias atrás. A do prefeito está sendo discutida atualmente. Aí precisa ver, se for votada para votar em um, aquela lei de Jéssica. Mas a de Jéssica deve ser uma emenda, não é? Isso, eu acredito que ela deve apresentar emenda. Não é prerrogativa é uma reflexão particular. Poder legislativo, é do poder executivo, isso aí. 5, a pessoa escolhendo 5. Eu acho que não ficou coisa muito. Quer queira, quer não, ficou coisa, às vezes, tipo quer queira, quer não, os grupos políticos de Santa Cruz. Nós temos sempre, historicamente, o grupo vermelho muito forte, o grupo azul muito forte, e depois de 2020 temos mais um grupo muito forte. Então não fica meio complexo, tipo, o grupo verde, esses 5 aqui, o grupo azul, esses 5 aqui. Aquela pessoa que quer estar independente mesmo, ela não seria praticamente banida. Veja só, primeiro respondendo a Carlos Lisboa, essa questão, o prefeito mandou a lei para a Câmara, quem vai decidir agora é a Câmara, porque o prefeito mandou a lei para a criação do segundo conselho tutelar e a regulamentação do primeiro, a lei está na Câmara, já passou em comissão, é importante que quem tem interesse participe, vá lá para discutir, ela deve entrar em votação ainda, acho que esse mês, terceiro, e aí a lei tem essa questão do poder legislativo e do poder executivo, tá certo? Aí tem outras questões, por exemplo, tem questão de prova que está lá, tem muita coisa. Eu já li a lei todinha, eu acho que minha preocupação, por exemplo, para mim tanto faz votar em 5 comum, não faz diferença, dá certo. Importante é que tenha 2. Agora deixa eu concluir. Mas só um instantezinho. Tu me diz aí em seguida qual a importância para a política da criança e do adolescente essa questão de votar em 1 ou em 2? Veja só, eu sempre fui um defensor anteriormente, e a gente muda, se não mudar de ideia é louco, tá certo? Eu sempre, muitas vezes, fui defensor de um conselho. Quando tinha 2 alas políticas, hoje tem 3 e tem uma população mais consciente, sabe? Eu defendo hoje, minha proposta, minha defesa, para mim tanto faz. Agora, eu acho que é muito melhor votar em 5. Eu vou dar só um exemplo do passado, sabe? Se na época que eu e Nara
e Marco fosse conselheiro e votasse 5, eu tinha votado em nada, tinha votado em Marco, tinha votado em Edmar e Gilson, não tinha permanecido, sabe? É importante porque, por exemplo, quando você vota em 5, quando o cidadão vota em 5, ele vai ter a opção de votar, tá certo? Escolher os 5 que ele queira, independente de lado. Essa questão de sua política, eu não tenho preocupação, por exemplo, eu particularmente, eu vou sair, se eu sair candidato a conselheiro tutelar, eu não sou vermelho, nem azul, nem amarelo, nem nada. Eu sou criança, tá certo? Nem verde, tá certo? E não vejo nenhum problema, tá certo? Não vejo nenhum problema em votar em 5. Mas de alguma forma ele não fica menos favorecido, né? Desfavorecido, não sei, eu não sei. É uma coisa que vai. Eu acho que a Mas cidade. quem é assim desfavorecido? Não, o candidato. Bom, eu não sei, eu acho que não, sabe? Que, acho que candidatos que fazem o trabalho na área da infância, tá certo? Que fazem um trabalho muito bom, ele vai ser reconhecido, independente de qualquer coisa, sabe? Eu, pelo menos, não saio com cor, nenhuma das cores, tá certo? E se você perguntar se dependesse de mim, votaria em 5. Porque não é uma eleição de prefeito, se dependesse de mim, votava em 5. Agora, respeitar então, a decisão. Então não voga por verde, nem azul, nem vermelho. Que voga é a questão... Respeito à decisão da Câmara, acho que eu hoje entendo que em Santa Cruz, no modo que a gente é muito melhor votar em 5. Muito Pronto, melhor vamos votar em aqui 5. encerrando, porque o nosso amigo Egídio tá chegando aí, já chegou, tá ali calmamente, pacientemente nos esperando, mas vamos antes mandar aqui um abraço para o querido Naldo Mecânico, não é? O Naldo Mecânico que está aí também nos acompanhando, não é? E gostaria também de mandar aqui um abraço também, que mandou uma mensagem aqui pelo WhatsApp, o Vando da Sertec, que enfrenta lá com o Coronel do PIF, não é? E o pessoal da Cabroeira, essa atividade cultural lá em Cacimba de Baixo, todos os domingos. Então, os finalmente de vocês, não é? Pra gente encerrar e dizer o seguinte: eleição de conselho tutelar tem que se votar pela capacidade, em quem tem capacidade. Não é porque o líder do vermelho tá pedindo, não é porque o líder do azul tá pedindo, não é porque o líder do verde tá pedindo, mas votar em pessoas de qualidade, pessoas que tenham capacidade, que tenham um ativismo, que tenham uma militância dentro da cidade, em defesa da criança e do adolescente. E obviamente a gente sabe que nesses 3 grupos tem pessoas tem candidatos que têm vínculos com esses grupos, que está dentro desse perfil, mas não vá votando por prefeito nem por liderança nenhuma. Vote pela criança e o adolescente. Deixa eu só concluir a questão falando do encontro. Com ele ali, viu? A questão do encontro sério. Começa dia 8, 9 horas da manhã, palestrante Romero Silva, Ana Luísa Calixto vai decidir como identificar um caso de abuso sexual e abuso sexual que eu tenho a ver com isso. Todo mundo é convidado. Na segunda-feira, durante todo dia vai ter palestra. Na terça-feira vai ter palestra. Na quarta e na quinta até meio-dia. E só para concluir, para muita gente, tá certo? Como a lei não definiu, tá certo? Como a lei ainda não definiu, tá certo? Tem um palestrante que eu vou botar na rede social, que ele tá vindo dia 6 falar só sobre eleição do Conselho Tutelar. Quem quiser participar, não se vai ter prova, passar o dia todinho só eleição do Conselho Tutelar. No Altas Horas, eu vou divulgar hoje, porque tem muitos municípios que tem prova. Aqui a gente não sabe se vai ter prova, tá certo? Vai discutir toda essa legislação. Dizer tanto à imprensa como ao Poder Legislativo, como ao Poder Executivo, que todos esses palestrantes, que graças a Deus vêm pro evento da gente, são militantes, tá certo? Além de palestrantes, eles são militantes, sabe? E estão à disposição, depois da palestra dele, de conversar com quem desejar. Isso. Um abraço e agradeço a todos e a todas.